Boa noite, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. Como nós falamos, chegamos 5 minutos mais cedo. Carol Strebe, Sueli, boa noite a vocês, gratidão pela presença. Vamos colocar um pouco de luz aqui para iluminar as nossas energias. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Gratidão a todos vocês. Como eu falei, né, nós vamos fazer essa experiência. Eu estou tentando me adequar ao novo horário, né, porque a gente está sempre habituado a começar às 10. Mas como eu falei a vocês, nós vamos fazer esse bate-papo inicial apenas e tão somente por 5 minutos, para depois nós começarmos a leitura da mensagem da noite propriamente dita. Então vamos fixar aqui o comentário. Vamos fixar o comentário. Capítulo 10 deste livro, O Ser Mais Forte. O Ser Mais Forte. Vamos entrar pelo nosso perfil particular também, para acompanharmos. E aí vocês também podem mandar os aviãozinhos, né, que é sempre muito bom. Agora o Instagram está mostrando que estamos ao vivo, né? Vamos ver aqui. Vamos fixar aqui o comentário. Não, perfeito, está funcionando. Então, o Ser Mais Forte, Silvia chegou conosco, Leninha, boa noite a vocês também. E como eu falei, né, vou tentar me adaptar a este formato novo, de entrar sempre 5 para as 10, para que às 10 horas em ponto nós comecemos a leitura. E o objetivo nosso é trazer as nossas lives assim um pouco mais objetiva, mais concisa, trabalharmos em 30 minutos, já às quartas-feiras já estamos tentando fazer isso. Agora, como com o livro do De Luca, as mensagens são menores, também dá para a gente trabalhar em 30 minutos. E com exceção, obviamente, da live quando eu trago convidado, em especial no dia 30 de abril, que nós vamos receber a Ana Teresa Camasmi. Então vai ser uma live mais longa, com certeza, e merece, né? A Ana Teresa tem muita coisa para falar para a gente deste livro Caminha que a Vida Te Encontra, né? Vamos lá, vou mandar os aviãozinhos. Vocês podem mandar também, a gente sempre fala, mandem 5 aviãozinhos para amigos queridos, que a gente vai encaminhando, fazendo o nosso trabalho chegar a mais corações. Nessa semana estamos com uma palestra presencial na quarta-feira, dia 9, no Centro Espírita A Caminho da Luz e Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, aqui de Araraquara, centro onde frequenta a nossa querida amiga Neuza Estopa, do perfil Essência Espírita. Então estaremos lá e vamos falar de um tema, agora. Como lembrar-se do seu tema, né? Como lembrar-se do seu tema. Supérfluo versus necessário. Brincadeiras à parte, estava pensando numa outra palestra que eu fiz recentemente, mas supérfluo e necessário. Poxa, mas você... Clarissa, minha amiga, quanto tempo! Seja muito bem-vinda. Vitor, do Grupo Coração de Luz, seja bem-vindo você também, meu amigo. Como eu falei, né, nós estamos iniciando 5 minutos mais cedo, esquema da Flavinha, cumprimentando o Ari também que chegou. Flavinha sempre começa às 5 para as 10 e eu estou tentando entrar no ritmo dela. 5 minutos antes, para que 10 horas em ponto a gente comece a fazer a nossa leitura propriamente dita. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Então eu vou fazer essa palestra presencial na quarta-feira, supérfluo versus necessário. Nossa querida amiga Denise Janotti também conosco. Boa noite. Claro, a gente precisa marcar uma live, hein? Você está muito sumida das lives. Então, mas aí como que vocês vão fazer para assistir esta palestra? Que vai ser só presencial. Boa noite, Will, seja bem-vindo. Como que nós vamos fazer? Eu vou fazer esta palestra em mais 2 casas espíritas. Na terceira casa espírita, que é no dia 18, vai ser transmitida pelo Facebook da casa. Só que eles demoram para fazer a transmissão, eles não fazem ao vivo. E aí o que acontece? Subiu, soltaram ao vivo, né? Ao vivo não, soltaram a gravação
eu subo para o nosso canal do YouTube e compartilho com vocês. Então, supérfluo versus necessário. Amigos, então já deu 5 minutos, estou tentando trabalhar como a Flavinha faz, é meio difícil, né? Vocês sabem que eu falo bastante. Eu cumprimentei o Will, né, Will? Boa noite, meu amigo. Então vamos lá. Capítulo 10 desse livro, Levantar e Seguir. O ser mais forte. Quando vos atingir o motivo de dor ou contrariedade, tratai de levar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera e do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. O Evangelho segundo o Espiritismo. E De Luca vai dizer-nos o quê? A solução de todo problema se encontra num nível superior a ele. A dificuldade nunca vem para nos derrubar. Sua finalidade é nos tornar mais fortes, experientes e capazes. No curso das provas, é preciso vigiar nosso estado de ânimo, para que ele não desça os degraus da impaciência, da revolta ou do desespero. Isso só agrava a nossa dificuldade. A vitória pertence àqueles que, nos momentos mais difíceis, olham para o alto e se guiam pelas estrelas da fé, do otimismo e da certeza de que toda a dor é passageira. Nenhuma prova é colocada em ombros incapazes de carregá-la. Não devemos nos assustar com o tamanho do problema, e sim levar em conta a grandeza do Deus que se aloja em cada um de nós. Não nos identifiquemos com o problema que nos desafia. Somos a solução dele. A dor se põe na retirada quando ela nos ouve dizer: eu me modifiquei, agora estou mais consciente, estou agindo de acordo com a lição que aprendi. Eu fui o mais forte. Olha que lição maravilhosa, né, amigos? Que lição maravilhosa que o De Luca nos trouxe. E a gente... Vou deixar uma pausa aqui na música provisória para que a gente consiga falar com um pouco mais de naturalidade. De Luca vem nos dizer que os problemas que nos chegam nem sempre vêm para nos derrubar, para nos destruir, mas para que a gente consiga superar essas dificuldades e crescer com elas. Como a Carol está dizendo, a dor ensina muitas coisas para a nossa evolução. É um impulso, né, que a gente fala que muitas vezes nós nos encontramos numa situação paralisante e vem um problema que nos impulsiona e vai nos dar condições de superar para que a gente se torne mais forte mais além. Quão importante lembrarmos também de uma questão muito particular, que por maior que seja o nosso problema, tenhamos a fé, a certeza inabalável que Deus, que olha por cada um de nós, está olhando por nós naquela dificuldade e vai nos dar força para superarmos e vencermos. Cumprimentar as nossas duas amigas Reginas que chegaram entre nós. Boa noite a vocês. E também, quem chegou conosco também, a Vivian. Boa noite, Vivian. Seja bem-vinda. Então, nós temos que buscar superar as nossas dificuldades do caminho. Elas existem, sim. Todos nós vivemos numa situação, num processo de crescimento espiritual. Boa noite, Luciane. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. E eu gostaria até, depois eu vou passar para o Ari a frase que a Ana Teresa colocou a respeito da dor inevitável, o sofrimento é opcional, né? Ana Teresa diz que é importante também que a gente aprenda com o sofrimento, pois ele traz crescimento para nós, né? Então não é pura e simplesmente a dor a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Ana Teresa traz essa versão que é interessante do ponto de vista do nosso crescimento, que a gente aprenda, que a gente vivencie aquele momento que estamos sofrendo para superar também essas dificuldades.
E é interessante que quando o De Luca coloca para nós, nós temos, ele coloca muito importante isso, ó, no curso da prova é preciso vigiar o nosso estado de ânimo, para que ele não desça os degraus da impaciência, da revolta, do desespero. Isso só agrava a nossa dificuldade. Vejam só, né? Quando nós estamos passando por uma dificuldade, é muito importante que a gente não deixe que as coisas tomem um vulto maior do que é. E o que a gente pode dizer com isso? Você ficar impaciente, você ficar reclamando do problema, você maldizendo, né, como o Vitor está dizendo para nós aqui, como maldizer os bons ventos que empurram a embarcação adiante. Né? Então a gente tem que analisar também, tem muitas coisas que vêm para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Só que nós, quando a gente se depara com um problema, muitas vezes nós nos apequenamos por falta da nossa perseverança, da persistência e da nossa fé. A Débora diz para nós aqui, deixa eu ver o que a Débora colocou aqui, abençoados sejam aqueles que conseguem sentir alegria em viver, mesmo com todas as dores. Realmente, né, isso já é um processo um pouco mais evolutivo, que a gente costuma dizer, né? Nós, quando estamos passando por dificuldades, muitas vezes nós reclamamos das dificuldades. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar por uma provação, por um processo expiatório. E hoje eu estava até comentando a respeito de um processo muito particular, né, que as pessoas, que a gente coloca sempre uma referência. Quando você se casa com uma outra pessoa, você não casa apenas e tão somente com ela. Você acaba casando com todo o núcleo familiar. Não é que você vai casar, vai trazer a família inteira para morar com você. Mas é impossível, né? Salvo raríssimas exceções, de repente a pessoa vai morar fora do país e a família está aqui. Então são algumas exceções, evidentemente, mas na grande maioria das circunstâncias, aquele agrupamento familiar do outro acaba fazendo parte da sua vida. Problemas que você não tinha enquanto estava sozinho, você acaba tendo, não porque você está convivendo com outro, mas você acaba agregando, né, por isso são chamados de agregados, aquele núcleo familiar, e você acaba tendo que se relacionar com problemas e situações que até então você não tinha. Agora, por acaso que acontece isso? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Claro que não é por acaso, tudo existe dentro de uma programação espiritual. Ninguém se relaciona com uma família, com um agrupamento familiar por acaso. Existe sim uma série uma teia que a gente pode dizer que se interrelacionam, situações de vínculos familiares que se formam por uma união de dois seres que acabam acontecendo e acabam interferindo nas nossas vidas, né? A Débora dizendo, por mais difícil que seja uma situação, sempre nos deixa uma lição a ser aprendida. Só que muitos de nós, infelizmente, não somos relapsos. A dor passa e a gente reclama da dor, a gente não aproveita o momento para o nosso crescimento. Vamos reclamar de todas as dificuldades, né, como a Débora está dizendo, mas, porém, elas nos ajudam a crescer. Pois se a gente vivesse calmo, sereno, tranquilo, a gente não evoluiria. Estaríamos, né, como ele está no hino nacional, deitados eternamente em berço esplêndido, né? Mas nós não fomos feitos para estarmos deitados eternamente em berço esplêndido. O próprio Jerônimo Mendonça, que ficava deitado numa cama ortopédica por uma questão circunstancial de uma artrite reumatoide, ele não se tornou imóvel, pelo contrário, percorreu o Brasil inteiro, levando palavras de conforto, de consolo a muitos corações. Construiu uma creche, um centro espírita, uma gráfica espírita. Então, olha só, é o imóvel mais móvel que se pode dizer do Jerônimo, né?
E a Débora dizendo que esse momento vai passar e quando passar você estará mais forte do que antes. E lembrarmos sempre de quando a dificuldade chega, eu tenho duas opções. Olhar para baixo, né, ficar cabisbaixo, reclamando, sofrendo. Oh meu Deus, que vida é a minha, que sofrimento que eu levo. Por que que eu tenho que passar por isso? Tem tanta gente ruim no mundo que passa uma vida tão tranquila, tão serena e eu tenho que passar por essas dificuldades. Em vez de eu ficar olhando para baixo, reclamando da minha sorte, da minha vida, erga os olhos para os céus, peça força, rogue a assistência dos teus amigos espirituais, do teu anjo de guarda, para que você possa receber ajuda. Sim, como o Ari falou, né? Praticar um serviço voluntário, você está fazendo algo de bom para você primeiramente. O trabalho voluntário no bem traz um benefício ímpar, primeiramente para a gente. Para o outro que você vai ajudar, para aquela família, para aquele grupamento, sim, mas principalmente para nós mesmos. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Quão importante, então, procurarmos vencer as nossas dificuldades, as nossas amarras que nos aprisionam naquele momento. E lembrarmos que muitas vezes a gente se depara na nossa vida e focamos apenas e tão somente de um frame da vida. A nossa vida ela é repleta de quadros, bons, não tão bons, alegres, não tão alegres, felizes, não tão felizes, etc, etc. Mas quando a gente se depara com uma situação de dificuldade, a gente paralisa o filme. A gente dá um close, puxa traz um zoom para nós, né? Traz um zoom daquele momento e a gente foca o tempo todo naquilo. Esquecemos que apesar daquele momento doloroso, difícil, nós não estamos sozinhos. E a gente poderia até trazer aquela mensagem de pegadas na areia, né, que vocês já conhecem, não precisaria estar repetindo. Quando a gente acha que está sozinho, que Deus nos abandonou, mas por que que eu tenho que passar por isso? Por que que eu tenho que passar por essa dificuldade? Pare de pensar no porquê e comece a analisar o para quê. Qual a razão? Qual o motivo? Se aquela dificuldade chegou, não é para me derrubar, mas para me dar força para passar por mais situações, né? É como você, né? Se você está fazendo uma determinada prova, num determinado momento, você vai ter dificuldade, tá? Por quê? Você estudou até um certo ponto. Se você não conseguiu sucesso, você volta, estuda mais um pouco para que você consiga passar por aquela dificuldade, para passar por aquela prova. E aí, estudando um pouco mais, já tendo feito uma prova, um exame daquilo lá, você já sabe mais ou menos o que vai cair. Então você já está mais preparado, né? Não olhe só para o seu momento ruim e não resume toda a sua vida. Analogia perfeita, temos essa propensão em focar na dor e o restante deixar de existir. Está tão complicado que até doente estou ficando, que coisa chata, gente. Silvia, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado. Quando você está passando por uma dificuldade, né, não foque na doença, foque na cura. E a gente sempre fala, você vai tomar o medicamento que o médico receitou, você vai tomar os cuidados com a alimentação, com repouso, tudo mais. E por conta disso, você vai trabalhar também a mentalização de uma situação positiva, se vendo já de uma forma positiva, que a neurolinguística explica com muita propriedade para nós, que quando você começa a falar de forma positiva, a pensar de forma positiva, a agir de forma positiva, a positividade faz parte da sua vida. Não que você não vai estar imune às doenças, não. Estamos no mundo de provas e expiações. Elas fazem parte da nossa jornada. Porém, quando eu me mentalizo de uma forma positiva, estou em plena saúde, né?
os meus órgãos estão funcionando maravilhosamente bem, as minhas células estão trabalhando harmônicas, organizadas. Você vai fazendo esta mentalização e se vendo plena de saúde. Pleno de saúde. Quão importante isso. O Ari falou que trabalhou 17 anos, né, com o pessoal de vulnerabilidade social, dependentes químicos, né? Realmente é uma situação difícil. Até tivemos um conhecido ontem, uma situação até difícil, né? Um conhecido nosso que, utilizando de drogas, medicamentos, bebida, ontem tentou suicídio. Olha só. Separado da esposa, não tem relacionamento mais com o filho, desmotivado. Então a gente fica até numa situação conduída por essa questão. Felizmente não chegou a dar cabo à vida, mas a gente fica sempre preocupado que amanhã depois um dia acabe levando, né, dando esse destino, né, coisa difícil, né. A Dani falando, né, compreendo, porém, ainda que não consiga com palavras, a prece pode ser simplesmente: Pai, ajude-me de todo o coração, eleve seu pensamento e creia na justiça de Deus, no tempo de Deus, no tempo dele. Quão importante, viu, Silvia, é você fazer a oração, né? Sabe, às vezes você fica tão preocupado, eu não sei fazer uma prece tão bonita. Não precisa fazer prece bonita. Deus não quer prece rebuscada, bonita, com sonoplastia. A gente coloca aqui, claro, por uma questão até especificamente, mas não significa que a prece que você faz com toda pompa e circunstância, que ela vai atingir os aspectos celestes. Uma prece sincera: meu Deus, me ajude, né? Aberta, de coração, vale muito mais do que mil palavras, né? Não precisa nem Pai Nosso, nem Ave Maria, nenhuma oração específica, até que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ali é um roteiro. O Pai Nosso, Jesus, nos ensinou como uma forma de orar, porque a gente não sabia nem como orar. Mas no momento preciso, quando você está passando por dificuldade, eleve o pensamento a Deus: meu Deus, me ajude, estou precisando. Ou, como a gente costuma dizer, Pai, até agora eu consegui caminhar pelas minhas próprias forças, mas eu não estou conseguindo mais, me ajude, me dê força. Com certeza, a gente sempre diz, uma absoluta certeza, que nenhuma prece fica sem atendimento. Nenhuma prece fica sem atendimento. E quando você ora de coração, de peito aberto, você ora, faz uma prece e a ajuda espiritual chega de uma forma ou de outra. E Deus se serve, como eu sempre digo a vocês, de todas as pessoas, coisas e circunstâncias para atender aos anseios do nosso coração. Então, Silvia, minha querida amiga, tenha fé que você vai conseguir. E a Débora está dando uma lição maravilhosa, né? Jogue fora os sentimentos ruins e entenda que a maioria das coisas que lhe fizeram não tem a ver com você. Exatamente, a gente precisa tomar cuidado, pois a gente não cair no processo de vitimismo. Às vezes as pessoas falam uma determinadas coisas e a gente toma para nós aquilo como se fosse uma ofensa, uma dor, um sofrimento. E a gente não tem que pegar isso, não temos que guardar sentimentos deletérios. Vamos guardar sentimentos bons, sentimentos positivos. E a gente sempre fala, né? Eu lembro da musiquinha da evangelização infantil. Quando uma dorzinha danada de doer te fizer chorar e também sofrer, lembre-se que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem. Muito bem, muito bem. Então, Silvia, não só a Silvia, mas todos os amigos, quando estiverem passando por alguma situação de dificuldade, nós temos aqui um grupo de amigos queridos que estão sempre dando suporte, né? Nós temos a nossa amiga Débora, que está sempre auxiliando um ao outro. Então, bateu uma dorzinha, bateu uma coisa, SOS Débora. Não, brincadeira, não. Qualquer um de nós estamos aqui sempre, né? Qualquer um de nós estamos aqui vibrando, orando por cada um de vocês. Quando a gente passa por situações difíceis, estamos sempre juntos, né?
Boa noite com Jesus, meu amigo Milton. Seja muito bem-vindo. Então, vibrarmos positivamente para que a gente consiga vencer as dificuldades do nosso caminho. Vencer as dificuldades que chegam para nós. E lembrarmos que nós somos mais fortes. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Além desses amigos queridos que a gente interage aqui nas nossas lives, nós temos um amigo espiritual que está sempre ao nosso lado, tá? Então, e na dúvida, ore. Se ainda assim está com dor, com sentimentos que não estão bons, continue orando. Mas ore com o coração aberto, com pensamento em Jesus, que Jesus há de atender aos nossos anseios. Pois nós somos muito mais fortes quando temos Deus no nosso coração. Muitas vezes a dificuldade bate à porta e vai colocar à prova a nossa fé, a nossa perseverança. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Fora esse grupo aqui que nós temos aquele canal lá do SOS Preces, que você pode fazer ligação gratuita pelo 0800. Fora isso, você também tem o CVV no 188. Ah, mas o CVV não é só a pessoa que está pensando em suicídio. Não, gente. Não é só para isso. Tem muitos amigos que ligam lá por uma questão de angústia, depressão, síndrome do pânico. E isso é um momento da nossa humanidade. E ajudar ao amigo querido não é nem questão de obrigação nossa, é questão de uma fraternidade. Somos todos irmãos auxiliando uns aos outros, como a gente sempre fala, né? Naquela caminhada, naquela trilha que nós estamos andando, né? Que eu já comentei várias vezes com vocês. A gente escorrega, o outro dá a mão, coloca-nos novamente no caminho. Amanhã depois seremos nós que vamos dar a mão para alguém que caiu, né? Então, sua oração está capenga. Jesus não quer uma oração perfeita, Silvia. Uma oração capenga, feita com coração e com amor, chega às esferas luminares. Então tenha certeza que você já está sendo ajudada neste exato momento. E lembra, né, daquele livro do Jerônimo que o Nicola psicografou, Nos Albores da Imortalidade? Aquele pai que estava lá cadeirante, né, que fez uma rogativa com amor, pedindo pela sua filha, que tinha problema cardíaco. A equipe espiritual encaminhou vários espíritos ali para auxiliá-los, para socorrê-los. Então, você não está sozinho. Bom, vamos então às nossas vibrações, vibrarmos em especial pela Silvia, nossa querida amiga Silvia, vibrarmos também para esse amigo aí que ontem tentou um suicídio, Fernando Rode Bonfim, e a gente possa vibrar por eles também, né? Só complementando a frase da Luciane, Silvia, nossas preces nunca são capengas. Elas são sempre ouvidas pelos nossos amigos espirituais. Convido então você, querida amiga, querido amigo, que possa se assim sentir confortável, fechar seus olhos. Tome uma inspiração profunda. E no momento de expirar, vai relaxando os seus ombros, relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente. Deixe-se envolver pelos suaves acordes desta melodia que eleva os nossos pensamentos, que alivia nossa alma e dirige os nossos espíritos às esferas luminares. Como se nós, nesse momento, estivéssemos numa colônia espiritual, encontrássemos o nosso benfeitor querido, o nosso anjo de guarda, este amigo que está sempre ao nosso lado e que muitas vezes nos esquecemos. Dirigimos a ele, amigo, e vamos dizer: meu amigo querido, esteja sempre ao meu lado, me dando força, me protegendo, me amparando
e, sobretudo, me intuindo na direção a seguir. Retire de meu coração toda a mágoa, todo sentimento menos digno. Que o amor do nosso Mestre Jesus invada o meu coração neste momento e que Ele possa espargir bênçãos de luzes a todos os necessitados do caminho. Vibrarmos em especial nesta noite pela nossa querida amiga Silvia, lá em São José dos Campos. As nossas energias chegam a ela como um bálsamo de luz que reconforta e refrigera seus ânimos. Vibrarmos pelo protetor querido do Fernando Rode Bonfim, para que possa auxiliá-lo neste momento de dificuldade, que dê equilíbrio, força, determinação para seguir a sua jornada, não dando margem a espíritos inferiores que porventura possam tentar induzi-lo ao mau caminho. Que o bondoso Mestre Jesus visite os nossos lares neste momento, abençoando os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que trazemos em nossos pensamentos neste momento. Que Ele possamos receber todas as energias espirituais de reequilíbrio, de paz, saúde, serenidade. Vibrarmos pelos irmãos que perambulam pelas ruas sem um teto, por aqueles outros perdidos em vícios, drogas ou alcoolismo, irmãos reclusos em cadeias, orfanatos, prisões, irmãos que estão nos hospitais, acamados muitas vezes com doenças incuráveis, por aqueles outros que partiram para o plano espiritual, que possam ser acolhidos, amparados e bem recebidos, trazendo o Mestre conforto e consolo àqueles que aqui ficaram, para que possam compreender que a vida continua e que o desprendimento dos laços do corpo físico é apenas um afastamento temporário. E por cada um de nós que aqui nos encontramos, Mestre, derrame suas bênçãos e como forma de gratidão dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente daqueles que trazemos dentro de nós mesmos, porque Teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a presença, a participação de cada um de vocês. Convido para estarem conosco na próxima quarta-feira, 22 horas, pelo nosso canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. E para aqueles aqui de Araraquara, como a nossa querida Regina, estarei na próxima quarta-feira no Centro Espírita Caminho da Luz, lá no Vale do Sol, fazendo uma palestra com o título Supérfluo e Necessário. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!